Valentões atacam mãe solteira com cachorrinho, mas descobrem que ela é espiona. O sol raiava sobre o tranquilo bairro de Flores do Campo, um lugar onde as casas eram cercadas por árvores frutíferas e as crianças corriam pelas ruas sem preocupações. Laura, uma mãe solteira de olhar firme e espírito gentil, passeava com seu fiel cachorro, um vira-lata chamado Toby. Com seu pelo castanho claro e olhos brilhantes, Toby era mais que um cachorro. Ele era o respiro em um cotidiano repleto de responsabilidades e desafios. Mas aquele dia seria diferente. Laura sentiu um frio na barriga ao passar por um grupo de adolescentes encostados na parede do supermercado local. Eles eram conhecidos como os infernais, valentões que ameaçavam a tranquilidade do bairro. Com suas jaquetas de couro e risadas ásperas, eles deixavam todos nervosos, principalmente Laura, que se esforçava para manter uma vida simples e segura para ela e seu filho, Lucas. Ao se aproximar, os meninos a encararam. Um sorri. Só estou ir para passear, pessoal. Deixem a gente em paz. A risada coletiva deles ecoou. Mas em um instante, um dos meninos, um de cabelos desgrenhados e um olhar distante, se aproximou mais. Ele agarrava uma corrente grossa, refletindo a luz do sol. Com um impulso, Toby rosnou, sentindo a tensão. Laura sentiu o nó na garganta apertar. A adrenalina disparou em seu corpo. "Saia do meu caminho!" Ela gritou, mas ninguém estava preparado para a resposta que viria a seguir. Como um estilete, as memórias de sua vida anterior começaram a aparecer. Lembranças de treinamentos intensivos, de ser uma agente secreta, de enfrentar perigos de verdade. Naquele momento, tudo voltou. Em um lampejo, Laura se viu de volta à ação, enquanto sua mente traçava planos e possibilidades. Talvez seja a hora de não me esconder mais, pensou, fervendo por dentro. Então Laura se virou e, com um movimento rápido, empurrava a corrente que o valentão segurava. O choque na fúria do grupo a pegou de surpresa. Você sabe lutar! Disfarce, sua identidade, seu novo eu estava em risco. Mas os olhos de Laura não vacilaram. O que aconteceu a seguir foi um misto de força e agilidade. Um dançar de passos que não fazia parte do seu dia a dia, mas que pulsava dentro dela. Quando o silêncio se instalou, o valentão de olhar distante a encarava com uma mistura de medo e respeito. Um grito ecoou. "O que você está fazendo?" Mas Laura estava longe do que todos pensavam. Ela não era só uma mãe. Naquele instante, um telefonema que partiu do passado soou em sua mente, revelando que a missão que ela pensava ter enterrado não estava tão distante assim. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Laura estava ali, enfrentando seus medos com o coração acelerado e a adrenalina pulsando nas veias. O valentão a encarava, hesitante. Um momento, e tudo mudou. Um grito potente ecoou. "Pare com isso!" Era uma voz familiar, e ao girar para ver quem era, o mundo de Laura desabou. A figura conhecida, alguém que ela nunca esperaria encontrar ali, era Lucas, seu filho. Ele saíra correndo da loja, os olhos arregalados. "Mãe, o que está acontecendo?" O pânico na voz dele a fez tremer. Os valentões estavam paralisados, baffled. Laura sentiu um aperto no peito. A última coisa que queria era que seu filho estivesse naquela bagunça. Ocasionalmente,
O passado a assombrava, mas agora ele estava exposto. Nesse instante de distração, um dos garotos se lançou para a frente. Sem pensar, Toby rosnou e pulou na direção do valentão. O impacto foi brutal. Laura sentiu o nó na garganta apertar. Toby, não! Ela gritou. Mas não era apenas o cachorro que estava em perigo. O frenesi do momento explodiu quando um movimento rápido surgiu das sombras. Uma van preta parou abruptamente na calçada, e as portas se abriram como se uma tempestade estivesse se desfazendo. Vários homens saíram, todos de preto, com expressão grave. Laura reconheceu aquele olhar. Não pode ser. Isso não está acontecendo. Seus pensamentos giravam. Os homens da van foram diretamente em direção ao valentão de cabelo desgrenhado, com um ar ameaçador. O que você fez? O plano estava claro! Gritaram. O coração de Laura estava aos 1000 por hora. Uma parte dela estava confusa, mas outra estava alarmada. O que eles queriam? Quem eram eles? Vocês conhecem ele? Laura perguntou, apontando rapidamente, mas sem tirar os olhos dos homens. A tensão na cena crescia, e os olhos de todos estavam fixos nela, agora como se tivessem descoberto uma verdade inquietante. O valentão olhou para Laura, a expressão de medo, substituída por um súbito entendimento. Você não sabe, sabe? Ela é uma deles. Todos se voltaram para a mãe, como se uma bomba tivesse explodido. Ela é uma agente também. O silêncio tomou conta. Corações batiam freneticamente. Como era possível? Laura sabia que sua vida anterior a moldou, mas havia decidido enterrar aquilo. A revelação era como um tapa na cara. Estar ali, diante de seu filho, a enfrentar esses valentões, e com todos agora olhando, era um novo nível de ameaça. Laura queria gritar, correr, mas era como se suas pernas tivessem desaparecido. Os homens da van estavam cada vez mais próximos, e o valentão, agora branco como um papel, esfregava a nuca, nervoso. Mas por que você não me disse? Tá tudo estragado agora. Ele parecia mais assustado do que qualquer um ali. Lucas, segurando a coleira de Toby, olhou para a mãe com uma mistura de confusão e expectativa. Mãe, o que está acontecendo? Você é uma agente secreta? A inocência nas palavras dele cortou profundo, e a perspectiva de todas as suas mentiras caírem como dominós a abalou. O valentão olhou para Laura com um misto de desdém e uma nova perspectiva. Agora você não pode se esconder mais, não é? Você tem que escolher um lado. E ali, com a cidade ao fundo e o peso de um passado que nunca imaginara enfrentar de novo, Laura percebeu que nada seria como antes. O que fazer agora? O inesperado tinha um jeito de desmascarar segredos. Cada um ali estava a ponto de perder tudo. Os homens da van estavam prestes a entrar numa batalha que ninguém esperava. Laura sentia que todo o seu universo estava prestes a explodir, mas a única coisa que sabia era que precisava proteger Lucas. Não importa o que acontecesse a seguir. Laura estava paralisada, com todas aquelas revelações girando em sua mente. Lucas olhava para ela, confuso e levemente apavorado. E então, a cenografia da rua mudaria drasticamente em um piscar de olhos. Um dos homens da van, o mais alto, com um olhar recortado e sem expressões, tensionou os músculos. Preciso da chave. Agora! Ele não disse o que era a chave, mas a urgência na voz dele cortou a atmosfera. Laura podia sentir o ar se espessando e o olhar dos valentões se tornando cada vez mais nervoso. Que chave? Laura perguntou, a preocupação crescendo como uma tempestade. Mas antes que pudesse obter uma resposta, um estrondo ecoou na esquina da rua.
Era um barulho ensurdecedor, como se 1000 trovões estivessem caindo de uma vez. Instintivamente, todos olharam para o céu, mas o que viram foi ainda mais insano. Uma enorme nuvem de fumaça eruptiva subiu, espessa e negra, como uma cortina infernal. A visibilidade caiu e o caos tomou conta. As pessoas começaram a gritar e correr. Os valentões, antes tão confiantes, agora estavam inquietos. O que foi isso? Um deles tagarelou, enquanto os outros olhavam para o homem da van, que já se preparava para entrar em ação. "Fique aqui!" ele gritou para Laura e Lucas, enquanto os outros homens dela avançaram em direção à fumaça, como se fossem soldados em uma missão. O grupo de meninos tentou fugir, mas Laura percebeu que estavam se escondendo em um canto escuro, onde a fumaça não chegava. "Precisamos ir!" Laura gritou para Lucas, mas antes que ela pudesse se mover, o alto homem apareceu novamente. "Você ainda não entende a situação." Ele a puxou pelo braço, e a adrenalina correu como fogo pelas veias de Laura. O medo estava estampado no rosto de Lucas, e ela não podia permitir que ele visse o desespero que a consumia. Mas então, algo ainda mais insano aconteceu. Em meio à confusão e gritos, uma figura conhecida surgiu. Era Mário, um velho amigo de Laura. Alguém que ela pensava estar fora de sua vida há anos. Ele aparecia com um olhar sombrio, como se carregasse um fardo muito maior do que suas memórias. "Laura!" ele gritou e tudo parou. "Mário, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade despedaçou a voz dela. Mário, com o rosto pálido e exausto, aproximou-se. "Você não sabe. Eles estão atrás de você. Precisamos sair agora. É uma armadilha." Uma armadilha? O mundo de Laura começou a desmoronar. As conexões entre aqueles que ela não esperava, os misteriosos homens e agora Mário, pareciam entrelaçar-se num jogo mortal. Antes que pudesse processar, os gritos na fumaça se tornaram mais intensos e os homens da van estavam cercando a cena. Uma onda de terror invadiu Laura. "Mário, você também está envolvido com eles?" Essa pergunta a torturou, pois ela não imaginava que um velho amigo pudesse ser parte desse enredo sombrio. Os olhos dele brilharam com uma mistura de desespero e compromisso. "Fui eu que te avisei. A missão nunca parou, Laura." Neste momento, a luz do dia se escondeu e tudo parecia um pesadelo. A fumaça avançava e o peso das palavras de Mário se instalou em seu coração. Ela havia pensado que sua vida era simples, um refúgio aconchegante. Mas agora tudo desmoronava. O desespero tomou conta. O valentão de cabelo desgrenhado se virou, encarando a cena, e dizia: "Você as traiu." Palavras abafadas, mas que cortaram mais profundo que qualquer lâmina. Laura ficou paralisada, sentindo a traição da própria vida se desdobrar na sua frente. Um movimento brusco e tudo começou. Gritos misturados ao som da fumaça. Laura precisava agir. O que fazer? A lealdade já não tinha sentido, e os jogos do passado agora a aprisionavam. "Mário, precisamos sair." Mas antes que pudesse completar, o barulho de passos apressados ecoou, e um grito estrondoso cortou o ar. "Cuidado!" O mundo em volta parecia girar, e Laura estava no centro de uma tempestade. O que havia se mostrado como uma vida pacífica, agora se transformara em um labirinto de mentiras e perigos. E enquanto a fumaça rodeava tudo, um só pensamento a consumia. Seria possível escapar desse inferno? Laura estava paralisada, com todas aquelas revelações girando em sua mente. Lucas olhava para ela, confuso e levemente apavorado. E então, a cenografia da rua mudaria drasticamente em um piscar de olhos. Um dos homens da van, o mais alto, com o olhar recortado e sem expressões, tensionou os músculos. "Preciso da chave." Agora! Ele não disse o que era a chave, mas a urgência na voz dele cortou a atmosfera.
Laura podia sentir o ar se espessando e o olhar dos valentões se tornando cada vez mais nervoso. Que chave? Laura perguntou, a preocupação crescendo como uma tempestade. Mas antes que pudesse obter uma resposta, um estrondo ecoou na esquina da rua. Era um barulho ensurdecedor, como se 1000 trovões estivessem caindo de uma vez. Instintivamente todos olharam para o céu, mas o que viram foi ainda mais insano. Uma enorme nuvem de fumaça eruptiva subiu, espessa e negra, como uma cortina infernal. A visibilidade caiu e o caos tomou conta. As pessoas começaram a gritar e correr. Os valentões, antes tão confiantes, agora estavam inquietos. O que foi isso? Um deles tagarelou, enquanto os outros olhavam para o homem da van, que já se preparava para entrar em ação. Fique aqui! Ele gritou para Laura e Lucas, enquanto os outros homens dela avançaram em direção à fumaça, como se fossem soldados em uma missão. O grupo de meninos tentou fugir, mas Laura percebeu que estavam se escondendo em um canto escuro, onde a fumaça não chegava. Precisamos ir! Laura gritou para Lucas, mas antes que ela pudesse se mover, o alto homem apareceu novamente. Você ainda não entende a situação. Ele a puxou pelo braço e a adrenalina correu como fogo pelas veias de Laura. O medo estava estampado no rosto de Lucas e ela não podia permitir que ele visse o desespero que a consumia. Mas então, algo ainda mais insano aconteceu. Em meio à confusão e gritos, uma figura conhecida surgiu. Era Mário, um velho amigo de Laura. Alguém que ela pensava estar fora de sua vida há anos. Ele aparecia com um olhar sombrio, como se carregasse um fardo muito maior do que suas memórias. Laura, ele gritou, e tudo parou. Mário, o que você está fazendo aqui? A incredulidade despedaçou a voz dela. Mário, com o rosto pálido e exausto, aproximou-se. Você não sabe, eles estão atrás de você. Precisamos sair agora. É uma armadilha. Uma armadilha? O mundo de Laura começou a desmoronar. As conexões entre aqueles que ela não esperava, os misteriosos homens e agora Mário, pareciam entrelaçar-se num jogo mortal. Antes que pudesse processar, os gritos na fumaça se tornaram mais intensos e os homens da van estavam cercando a cena. Uma onda de terror invadiu Laura. Mário, você também está envolvido com eles? Essa pergunta a torturou, pois ela não imaginava que um velho amigo pudesse ser parte desse enredo sombrio. Os olhos dele brilharam com uma mistura de desespero e compromisso. Fui eu que te avisei. A missão nunca parou, Laura. Neste momento, a luz do dia se escondeu e tudo parecia um pesadelo. A fumaça avançava e o peso das palavras de Mário se instalou em seu coração. Ela havia pensado que sua vida era simples, um refúgio aconchegante, mas agora tudo desmoronava. O desespero tomou conta. O valentão de cabelo desgrenhado se virou, encarando a cena, e dizia: "Você as traiu." Palavras abafadas, mas que cortaram mais profundo que qualquer lâmina. Laura ficou paralisada, sentindo a traição da própria vida se desdobrar na sua frente. Um movimento brusco, e tudo começou. Gritos misturados ao som da fumaça. Laura precisava agir. O que fazer? A lealdade já não tinha sentido, e os jogos do passado agora a aprisionavam. Mário, precisamos sair. Mas antes que pudesse completar, o barulho de passos apressados ecoou, e um grito estrondoso cortou o ar. Cuidado! Em uma fração de segundo, um dos homens da van avançou, colidindo com Mário. Um confronto inesperado começou. E no empurra-empurra, algo caiu do bolso de Mari. Algo pequeno e redondo. Era uma pequena câmera. Quando caiu, um clique ecoou e um brilho ofuscante iluminou a rua. Laura ficou atônita. O que é isso? A fumaça parou. O tempo parecia ter congelado.
Os olhares se voltaram para a câmera, e o silêncio foi quebrado por um grito do valentão. Você estava gravando tudo. Você me traiu. O rosto de Mário ficou pálido, e a expressão que antes trazia esperança agora era de pânico. Não era para você descobrir assim. Ele olhou para Laura, e ela sentiu uma lâmina fria atravessando o coração. Ele não estava apenas envolvido. Ele era um infiltrado. Mário a traíra e agora todos estavam em perigo. Mas o próprio Mário começou a se afastar, seus olhos cheios de uma mistura de medo e culpa. Não podemos ficar aqui. O plano mudou. Vamos! Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela tinha apenas algumas frações de segundo para decidir: seguir Mário ou proteger Lucas. No final, a única questão que ecoava em sua mente era: como ela poderia confiar novamente em alguém que chamou de amigo? A fumaça começava a se dissipar, mas o verdadeiro caos apenas começava a surgir. Laura estava paralisada, com todas aquelas revelações girando em sua mente. Lucas olhava para ela, confuso e levemente apavorado. E então, a cenografia da rua mudaria drasticamente em um piscar de olhos. Um dos homens da van, o mais alto, um olhar recortado e sem expressões, tensionou os músculos. Preciso da chave. Agora. Ele não disse o que era a chave, mas a urgência na voz dele cortou a atmosfera. Laura podia sentir o ar se espessando e os olhares dos valentões tomando uma nova forma, mais nervosa. Que chave? Laura perguntou, a preocupação crescendo como uma tempestade. Mas antes que pudesse obter uma resposta, um estrondo ecoou na esquina da rua. Era um barulho ensurdecedor, como se 1000 trovões estivessem caindo de uma vez. Instintivamente, todos olharam para o céu, mas o que viram foi ainda mais insano. Uma enorme nuvem de fumaça eruptiva subiu, espessa e negra, como uma cortina de horror. A visibilidade caiu e o caos tomou conta. As pessoas começaram a gritar e correr. Os valentões, antes tão confiantes, agora estavam inquietos. O que foi isso? Um deles tagarelou, enquanto os outros olhavam para o homem da van, que já se preparava para entrar em ação. Fique aqui, ele gritou, e Laura sentiu um aperto no peito. Lucas, nós precisamos. Mas as palavras não saíram. O que era aquela fumaça? O medo estava estampado no rosto de Lucas, e ela não podia permitir que ele visse o desespero que a consumia. E então, em meio ao pânico, Mário apareceu. Laura, ele gritou, e tudo parou. Você não sabe. Eles estão atrás de você. Precisamos sair agora. É uma armadilha. Uma armadilha? O mundo de Laura começou a desmoronar. Antes que pudesse processar, um grito estrondoso cortou o ar. Cuidado! Nesse momento, tudo aconteceu muito rápido. Enquanto todos se preparavam para fugir, um dos homens da van disparou em direção a Mário. Laura sentiu algo quebrar dentro de si quando um tiro ecoou. A cena congelou. Mário caiu, o olhar desesperado e ferido em sua expressão. O corpo dele se contorceu e a vida parecia escorregar de suas mãos. Não! Laura gritou, mas o som foi engolido pela fumaça. Ela não podia acreditar. Mário, seu velho amigo, tinha sido baleado, mas a verdade que se desdobrava era ainda mais insana. O homem da van olhou para ela e seu olhar era de pura frieza. Você deveria ter entregue a chave. Laura ficou paralisada. A chave? O que era aquilo? Em meio à confusão, o valentão de cabelo desgrenhado, que parecia tão assustado antes, agora estava em pé, observando tudo como se estivesse jogando um xadrez humano. Você sabia, não sabia, Laura? Você está no meio de um jogo muito maior e jogou tudo pro alto. Você as traiu! Outro valentão gritou, agora pálido e ofegante. Mas a mente de Laura girava. Ela não podia apenas perder Mário. As palavras se misturavam em sua cabeça. Ele tinha gravado algo que poderia mudar tudo.
e ela sentia que aquele foi o último ato de um jogador que percebeu que o jogo estava acabado. Os homens da van se moviam de maneira precisa, como se estivessem em um passo ensaiado. Um deles se inclinou sobre Mário, enquanto Lucas continuava parado, os olhos vidrados numa cena que deveria ser protegida, mas onde o horror reinava. Não! Não! Laura se interpôs, mas o invasor a ignorou. Onde está? A chave. Você sabe que não podemos deixar isso escapar. O tom exigente dele cortou o ar, e os olhos de Laura se alargaram em terror. E como se tudo estivesse em câmera lenta, Mário começou a murmurar algo. E não era um pedido de ajuda. Era como um aviso. Cuidado! Ela é uma deles. As palavras soaram como um tiro. A expressão de dor e apelo em seu rosto dizia tudo. A verdade estava ali, clara como a luz do dia. Os olhares se voltaram para Laura. Ela não só estava sendo caçada, mas de fato era parte de algo que nunca quis. Ela não era apenas uma mãe, mas uma ficha de um jogo que não entendia. Um plano se desdobrava em sua frente. Laura respirou fundo, o nó na garganta se apertando. Agora, todos estavam esperando por sua resposta. E no fundo, ela sabia que ninguém seria o mesmo. O peso do olhar de Lucas fazia seu coração tremer. Como ela poderia explicar tudo isso? O que fazer agora? O que exatamente era dela para proteger? Você não pode escapar, Laura, o valentão disse, o tom de riso sem graça, misturado a um sentimento do que estava por vir. Um jogo, uma armadilha, e seu mundo caindo aos pedaços. O que mais escondia? E enquanto tudo começava a desmoronar, o eco da verdade do que realmente havia começado se tornava cada vez mais intenso. Laura percebeu que, independentemente das escolhas feitas, ela estava prestes a enfrentar um caminho que definiria tudo. O que fazer agora? O passado a alcançava, e a fumaça se dissipava, revelando um novo futuro, um novo terror. Laura estava com o coração na garganta. Todos os olhos estavam voltados para ela. A revelação de Mário e a acusação do valentão deixaram um clima pesado. Ela não sabia o que dizer. As palavras escapavam de sua mente. A fumaça envolvia tudo e deixava o ar pesado, quase insuportável, e a tensão parecia um fio esticado, prestes a se romper. Você não pode escapar, Laura. O valentão repetiu, um sorriso maligno na cara. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você está esperando? O plano está a ponto de se concretizar. E você vai ser a chave para isso. Nesse instante, algo se moveu ao fundo. Uma sombra que surgiu da fumaça. Era tão rápida que ninguém teve tempo de reagir. A figura se destacou na névoa e Laura se virou, sem saber o que esperar. Mas o que surgiu foi algo que poderia abalar tudo. Uma mulher, com um olhar firme e uma presença poderosa. Parem agora, ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Era Carla, antiga colega de Laura, alguém que ela pensava ter deixado para trás. Com um movimento inesperado, ela se lançou na direção do valentão, mas não parou por aí. Mário estava caindo, e com um impulso visível, ela agarrou a câmera caída no chão. Você gravou tudo, Mário! Ela gritou, quase em desespero. Essa é a prova que nós precisamos. Todos se voltaram para ela, e a revolta no ar começou a mudar. Você não sabe como isso funciona, Carla? O homem da van retrucou. Mas Carla não hesitou. Com um gesto rápido, ela virou a câmera para os valentões. Isso é maior do que vocês imaginam. Se a gravação for divulgada, tudo acabará para vocês. Laura ficou paralisada, o nó na garganta apertado. Mário ainda estava no chão, a expressão dele misturando dor e confusão. Mas como você está aqui? Por que você voltou? A voz de Laura saiu fraca, quase um sussurro.
Porque eu sou a chave, Laura. Todo esse tempo eu sabia que se você fosse exposta, não sobraria nada para ninguém. Eu estava esperando o momento certo, explicou Carla, enaltecendo a complexidade da situação. O olhar dela era de determinação feroz. Mas então, a fumaça começou a abrir espaço, revelando não somente o caos, mas também uma enorme van branca que se aproximava rapidamente. E desta vez não era a van dos homens da van. Era uma escolta, um grupo de pessoas uniformizadas, com arma em punho. Fique longe dela, uma voz masculina gritou a partir da van, enquanto os homens desembarcavam. A atmosfera mudou drasticamente, e a nova ameaça se tornou imediata. Vocês não podem estar aqui. O plano não pode ser alterado. O valentão de cabelo desgrenhado gritou agora, olhando mais apavorado que nunca, como se os novos chegados fossem seus piores pesadelos. Vocês todos são parte de uma trama que vai muito além do que imaginam. Uma das novas figuras. Um homem alto com um olhar intensamente sério afirmou. O pânico começou a se espalhar. Laura estava no centro de algo muito maior do que havia imaginado. A câmera em suas mãos, o passado de agente secreta, e agora a presença de Carla e esses novos homens. Vocês, quem são vocês realmente? Laura, a resposta que você procura está dentro de você. A chave que você precisa envolve decisões que podem mudar tudo. O homem alto declarou, enquanto um silvo cortou o ar. Uma explosão ressoou atrás deles, fazendo a terra tremer. A fumaça subindo em volta como um denso manto negro, escondendo os segredos mais profundos. A cena estava cheia de caos, cada um tentando entender o que realmente acontecia. Laura olhou para Lucas, o coração apanhando dentro do peito. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, os olhos cheios de medo. E naquele momento, Laura percebeu que tudo o que acreditava saber estava em jogo. A verdade começava a se despir, como uma cebola, camadas após camadas, trazendo à tona realidades escondidas. Quem realmente era Carla? E qual era o papel dela nesta trama? Uma única pergunta ecoava em sua mente. Ela poderia confiar em Carla, agora que parecia que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. A fumaça envolvia tudo, e a realidade distorcia-se como um reflexo em um lago agitado. Laura decidiu o que precisa. Qual era o próximo movimento em um jogo cujas regras ela ainda estava começando a entender? Laura estava com o coração na garganta. Todos os olhos estavam voltados para ela. A revelação de Mário e a acusação do valentão deixaram um clima pesado. Ela não sabia o que dizer. As palavras escapavam de sua mente. A fumaça envolvia tudo e deixava o ar pesado, quase insuportável, e a tensão parecia um fio esticado, prestes a se romper. Você não pode escapar, Laura. O valentão repetiu, um sorriso maligno na cara. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você está esperando? O plano está a ponto de se concretizar. E você vai ser a chave para isso. Nesse instante, algo se moveu ao fundo. Uma sombra que surgiu da fumaça. Era tão rápida que ninguém teve tempo de reagir. A figura se destacou na névoa e Laura se virou, sem saber o que esperar. Mas o que surgiu foi algo que poderia abalar tudo. Uma mulher com um olhar firme e uma presença poderosa. Parem agora! Ela gritou. A voz ecoando como um trovão. Era Carla, antiga colega de Laura. Alguém que ela pensava ter deixado para trás. Com um movimento inesperado, ela se lançou na direção do valentão. Mas não parou por aí. Mário estava caindo. E com um impulso visível, ela agarrou a câmera caída no chão. Você gravou tudo, Mário! Ela gritou, quase em desespero. Essa é a prova que nós precisamos. Todos se voltaram para ela, e a revolta no ar começou a mudar. Você não sabe como isso funciona, Carla. O homem da van retrucou. Mas Carla não hesitou.
Com um gesto rápido, ela virou a câmera para os valentões. Isso é maior do que vocês imaginam. Se a gravação for divulgada, tudo acabará para vocês. Laura ficou paralisada, o nó na garganta apertado. Mário ainda estava no chão, a expressão dele misturando dor e confusão. Mas como você está aqui? Por que você voltou? A voz de Laura saiu fraca, quase um sussurro. Porque eu sou a chave, Laura. Todo esse tempo. Eu sabia que se você fosse exposta, não sobraria nada para ninguém. Eu estava esperando o momento certo, explicou Carla, enaltecendo a complexidade da situação. O olhar dela era de determinação feroz. Mas então, a fumaça começou a abrir espaço, revelando não somente o caos, mas também uma enorme van branca que se aproximava rapidamente. E desta vez, não era a van dos homens da van. Era uma escolta, um grupo de pessoas uniformizadas, com armas em punho. Fique longe dela. Uma voz masculina gritou a partir da van, enquanto os homens desembarcavam. A atmosfera mudou drasticamente, e a nova ameaça se tornou imediata. Vocês não podem estar aqui. O plano não pode ser alterado. O valentão de cabelo desgrenhado gritou agora, olhando mais apavorado que nunca, como se os novos chegados fossem seus piores pesadelos. Vocês todos são parte de uma trama que vai muito além do que imaginam. Uma das novas figuras, um homem alto, com um olhar intensamente sério, afirmou. O pânico começou a se espalhar. Laura estava no centro de algo muito maior do que Ava. A câmera em suas mãos, o passado de agente secreta, e agora a presença de Carla e esses novos homens. Vocês, quem são vocês realmente? Laura, a resposta que você procura está dentro de você. A chave que você precisa envolve decisões que podem mudar tudo. O homem alto declarou, enquanto um silvo cortou o ar. Uma explosão ressoou atrás deles, fazendo a terra tremer, a fumaça subindo em volta como um denso manto negro, escondendo os segredos mais profundos. A cena estava cheia de caos, cada um tentando entender o que realmente acontecia. Laura olhou para Lucas, o coração apanhando dentro do peito. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, os olhos cheios de medo. Nesse momento, uma explosão inesperada fez o chão tremer sob seus pés. Um clarão iluminou a cena, e em um instante caótico, todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Um grupo de homens em roupas pretas apareceu, cercando a área e prontos para atacar. Mas o que realmente chocou a todos foi quando um deles se afastou da multidão. Era um rosto conhecido, mas que Laura nunca esperava ver ali. Você, Laura gaguejou, o choque a deixando sem palavras. Era Tiago, seu ex-parceiro na agência. Alguém que acreditava ter se aposentado há anos. Mas a expressão dele não revelava alívio ou alegria. Apenas uma intenção sombria. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas. Um silêncio tenso se instalou enquanto Laura tentava compreender aquela reviravolta. Como Tiago poderia estar envolvido em tudo isso? Ele se voltou para os valentões e olhou para cada um deles com desprezo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A chave não é só a Laura. É muito maior. As palavras de Tiago reverberaram no ar, e Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele sempre fora o mais leal, o mais desbravador. Mas agora, com aquele olhar no rosto e o tom ameaçador, tudo mudou. Você sempre soube, não é? Sobre a verdade por trás de tudo isso. Os homens ao redor olhavam para ele, confusos, mas também intrigados pela confissão. Corações batiam mais rápido, e a tensão subia. O que mais todos estavam escondendo? Isso é só o começo, Tiago continuou, seu olhar fixo em Laura. Você precisa decidir de que lado está. E lembre-se, você pode ser a heroína ou a vilã. A escolha é sua. A adrenalina disparou dentro de Laura. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que ela nunca poderia ter previsto.
O que mais Tiago sabia? A verdade que parecia esconder estava prestes a ser revelada. E no fundo, Laura sentiu que estava prestes a assumir um papel que nunca quis. O que fazer agora? O futuro dela, o de Lucas, tudo estava em jogo. E como se tudo ao seu redor estivesse girando, consciente de que a realidade nunca mais seria a mesma, Laura se viu em um dilema devastador. Aceitar o que Tiago estava dizendo ou lutar contra um passado que parecia decidido a se repetir. O mundo em torno dela se tornava um labirinto cada vez mais complicado. E a única certeza que tinha era que a chave que tanto mencionavam não era um objeto, mas uma escolha que poderia mudar tudo, e essa escolha ainda estava por vir. Laura estava com o coração na garganta. Todos os olhos estavam voltados para ela. A revelação de Mário e a acusação do valentão deixaram um clima pesado. Ela não sabia o que dizer. As palavras escapavam de sua mente. A fumaça envolvia tudo e deixava o ar pesado, quase insuportável. Você não pode escapar, Laura. O valentão repetiu, um sorriso maligno na cara. Ela sentia o chão se abrir sob seus pés. O que você está esperando? O plano está a ponto de se concretizar, e você vai ser a chave para isso. Nesse instante, algo se moveu ao fundo, uma sombra que surgiu da fumaça. Era tão rápida que ninguém teve tempo de reagir. A figura se destacou na névoa, e Laura se virou, sem saber o que esperar. Mas o que surgiu foi algo que poderia abalar tudo. Uma mulher, com um olhar firme e uma presença poderosa. Parem agora, ela gritou. E era Carla, antiga colega de Laura. Mário estava caindo, e com um impulso visível, ela agarrou a câmera caída no chão. Você gravou tudo, Mário, gritou, quase em desespero. Essa é a prova que nós precisamos. Laura ficou paralisada, ouvindo as palavras dela. Mas a atenção de todos se voltou para a entrada de um grupo de homens. Todos em trajes escuros e armados. A atmosfera ficou carga de tensão e perigo. Fique longe dela, um deles gritou. Isso não é o que você pensa. O valentão de cabelo desgrenhado estava mais apavorado do que nunca, suando frio. Um deles, um homem alto e misterioso, olhou diretamente para Laura. Os planos mudaram, e você não sabe o que está em jogo aqui. O choque percorreu por sua espinha. O que era tudo isso? Quem vocês são? O que vocês querem? Laura perguntou, a voz trêmula, enquanto Lucas apertava a mão dela, totalmente perdido. Você precisa decidir de que lado está, Laura. Tiago, seu ex-parceiro, declarou, numa mistura de desprezo e urgência. A chave não é só a Laura, é a verdade que todos esconderam. A adrenalina disparou em Laura. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira aterradora. O que estava realmente acontecendo? E então, o chão tremeu. Uma explosão ressoou e as pedras se moveram, como se estivessem tentando escapar da realidade. Mário, que estava caindo, lançou um olhar desesperado para Laura. A verdade vai vir à tona, ele disse, ofegante, enquanto suas palavras pareciam ecoar em meio ao caos. Você precisa saber. Mas antes que pudesse terminar, uma cortina de fumaça se formou ao redor. E o grupo de homens da van foi pego de surpresa. Um deles, com uma máscara, avançou para a frente. O que você fez, Mário? Ele puxou uma faca e a cena congelou sob o peso da ameaça. Os olhos de Laura se arregalaram. Não, não, não. Mário olhou para o chão, percebendo o que estava prestes a acontecer. E quando tudo parecia que ia explodir, Mário levantou a câmera e a apontou para o agressor. O que você está esperando? Isso é maior do que você imagina. Mário gritou. E, como se um relâmpago tivesse cortado o ar, uma nova verdade emergiu. Pessoas em trajes civis começaram a sair da fumaça, cercando o valentão. A revelação foi como um tapa na cara. Mário não era um simples aliado. Ele estava envolvido em algo muito maior, um joguete de poder
que Laura ficou paralisada para entender. Você sempre esteve do lado deles, o valentão disse, a expressão de medo misturada com descrença. Você trabalhou para nós, não foi, Mário? O olhar de todos agora se fixou em Mário, e a tensão no ar era palpável. Laura piscou, atordoada. Era tudo um grande jogo. Ela se lembrou das conversas e sussurros, das noites em claro que passaram juntos. Mário se virou para ela, os olhos cheios de sentimento, mas extremamente confusos. Desculpe, Laura. Não era para ser assim, ele gritou. Foi um grito de desespero. E em meio ao caos, ele ficou cara a cara com a facção que ele mesmo fez parte. E enquanto tudo desmoronava, Laura percebeu que a chave para o que estava acontecendo não era apenas a escolha de um lado, mas quem realmente era Mário e quem ela havia confiado. O passado a alcançava mais rápido do que conseguiu acompanhar. Uma nova escolha estava sobre a mesa, e o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Não apenas o mundo dela, mas daquele grupo inteiro. Laura olhou para Lucas, o coração se acelerando, o peso da realidade caindo sobre seus ombros. O que ela faria agora? As peças estavam se espalhando, e no meio de tudo, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Laura estava com o coração na garganta. Todos os olhos estavam fixos nela. A revelação de Mário e a acusação do valentão deixaram um clima pesado. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. As palavras pareciam dançar em sua mente, mas a fumaça que envolvia tudo tornava o ar pesado, quase insuportável. O momento havia chegado. O que aconteceria a seguir? Você não pode escapar, Laura. O valentão repetiu, um sorriso maligno estampado no rosto. O que tá esperando? O plano tá a ponto de se concretizar, e você vai ser a chave para isso. Em meio ao caos, algo se moveu na fumaça. Uma sombra se distendeu, e antes que pudessem reagir, uma figura imponente apareceu. Era Carla, sua antiga colega de trabalho. Parem agora! A voz dela ecoou, firme e autoritária. Laura ficou assombrada. O que ela estava fazendo aqui? Por que agora? Você gravou tudo, Mário? Carla gritou, pegando a câmera que estava caída no chão. Todos os olhos se voltaram para Mário, que estava caindo, a expressão dele dizendo que algo muito maior estava em movimento. Essa é a prova que precisamos. Laura sentiu seu estômago revirar. O que era essa prova? O que Mário havia gravado? Mas antes que pudesse descobrir, a situação explodiu. O estrondo se fez ouvir, e uma van branca apareceu à cena, rapidíssima, como um animal faminto. Homens armados saíram, prontos para atacar, e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Fiquem longe dela! Um deles gritou, apontando a arma para o valentão. O olhar de todos se fixou no conflito, que começava a se desenrolar. O valentão, por sua vez, estava mais apavorado do que nunca. Vocês não podem estar aqui. O plano não pode ser alterado. Até as explosões fizeram parte do teatro de horror que estava se desenrolando. Tiago, o ex-parceiro de Laura, se virou para a multidão e declarou: tudo o que você pensava saber está prestes a ser revelado, Laura. Você é a chave. Foi como se um balde de água fria fosse jogado sobre ela. O que estava acontecendo? Mário levantou a câmera, sua intenção clara. Você não entende, Tiago. Este jogo não é só nosso. Eles estão muito próximos. E se você não entender isso, todos nós estaremos em perigo. Laura não sabia em quem confiar. A fumaça começava a se dissipar, e em meio a essa confusão, uma explosão inesperada fez o chão tremer sob seus pés. Os homens olharam para cima, confusos, e então tudo aconteceu em um instante. Mário, que estava se levantando, gritou: cuidado! Mas era tarde demais. Uma mulher surgiu da névoa, com um olhar feroz, mas não era qualquer uma. Era a mãe de Laura, uma figura do passado que ela pensava não ver novamente. Laura,
É hora de enfrentarmos a verdade. O chão parecia ter desaparecido, o mundo girava e todos em volta estavam paralisados. A presença dela transformou toda a dinâmica. Mãe, Laura sussurrou, o nó na garganta a apertando. Como você está aqui? Eu nunca me fui, minha filha. Estava esperando o momento certo para te proteger. A verdade sobre quem você é está prestes a vir à tona. E não é só sobre você, mas sobre todos nós. Ela disse, olhando para os homens ao redor com uma intensidade que fez até os valentões recuarem, surpresos. A revelação a atingiu como um golpe. A mãe dela, uma sombra em sua vida, agora era a peça central do quebra-cabeça. O que mais ela escondia? Laura olhou para Mário e Tiago, a confusão aumentando. Seu coração batia descontroladamente. Você é uma agente! O valentão exclamou, perdendo a confiança, enquanto todos começaram a murmurar. Laura sentiu a urgência no ar. As relações, os laços, tudo o que conhecia, estava prestes a ser testado. A mulher levantou a mão. É hora de escolher, Laura. Você pode ficar nessa bolha, vivendo na inércia, ou pode assumir o controle da sua vida. A decisão está nas suas mãos. Laura olhou para Lucas, com medo em seus olhos, e para a mãe, que parecia tão forte e poderosa. A decisão estava diante dela, mas o que significava tudo isso? A fumaça se dissipou, revelando novos aliados e novos inimigos. Uma batalha estava a ponto de começar. E no fundo, Laura percebeu que a chave não era apenas uma decisão, mas uma revelação, e o futuro dela estava em jogo. Com o fardo da verdade prestes a ser desvelado, ela respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Laura estava no centro de um furacão. O clima era eletricamente tenso. O olhar de sua mãe penetrava fundo, cheio de conhecimento, mas também de preocupação. Você precisa entender, Laura. O que está em jogo aqui vai além de nós. Mário estava de joelhos, as mãos tremendo enquanto a câmera balançava entre seus dedos. Essa gravação é a única prova que temos para expor toda a verdade. Sua voz estava cheia de desespero. Todos se viraram para ele, atentos e nervosos, como se aquele pequeno objeto pudesse mudar tudo. A fumaça ainda dançava ao redor deles, criando sombras e ecos de vozes distantes. O valentão de cabelo desgrenhado parecia desorientado, os olhos repletos de medo. Ninguém precisa saber. Vocês não podem expor isso. Ele começou a recuar, mas a determinação em Tiago era lapidada. Temos que acabar com isso, e a única forma é revelar a verdade. E se for revelado, o que vai acontecer com nossos filhos? Com todos nós? O homem misterioso exigiu, agora se mostrando como a autoridade da cena. O pânico se espalhou, uma onda de incerteza passando por todos. Laura só conseguia pensar em Lucas, como ele estava percebendo tudo aquilo. E a dor em seu peito crescia a cada segundo. Laura! A voz de sua mãe soou firme, cortando a confusão. Você tem que fazer uma escolha. Podemos dar um passo à frente e expor tudo. Ou podemos continuar negando. O que vai ser? Laura respirou fundo enquanto os olhares se fixavam nela. A pressão intensificando. Ela olhou para Lucas, que estava a poucos passos, os olhos arregalados, refletindo a inocência e o medo. Ela não poderia deixá-lo pagar por erros que não cometeu. Eu escolho a verdade. Uma onda de murmúrios estourou ao redor. Mário ergueu a câmera, seus dedos tremendo, enquanto Tiago se aproximava para ajustar o foco. A verdade vem à tona hoje, e não vamos permitir que mais uma mentira nos separe. Com um movimento brusco, o valentão avançou, mas Laura se posicionou na frente de Lucas, seu coração disparando. Não! O ar ficou pesado, cada um à espera do que aconteceria em seguida. O cansaço quebrava o coração dela. Viver nessa mentira era insuportável. O homem da van também parecia incerto, a tensão crescendo entre os grupos. Nesse instante decisivo, Laura tomou a frente.
Seja lá quem você for, é hora de a verdade vir à luz. O que temos, o que somos, é mais forte. Ela olhou para sua mãe, que sorriu orgulhosa. Estamos juntas. E assim, em um movimento fluido, Mário pressionou o botão da gravação. A luz piscou, enquanto a câmera capturava cada instante da revelação. Esta é a nossa história, e ela precisa ser contada. O valentão hesitou, e a tensão atingiu um clímax. Em meio ao caos, algo incrível aconteceu. A fumaça começou a se dissipar, revelando o céu azul novamente. Os homens ao redor começaram a sentir o peso do que estavam fazendo. E no que parecia um instante de riddance, começou um ciclo de redenção. Saiam daqui! Não vão mais me usar! O valentão gritou, enquanto seu grupo começava a se desintegrar sob a pressão das verdades sendo abordadas. Laura podia ver a transformação em todos os rostos, o peso sendo retirado. E quando a cena finalmente escolheu seu caminho, ela segurou Lucas em seus braços, aliviada. Estamos a salvo agora, ela sussurrou, enquanto a verdade começava a aparecer nas telas por aí. Você viu, Laura? A verdade é mais poderosa do que qualquer ocultação. Sua mãe estava ao seu lado, agora forte, mais próxima que nunca. A batalha havia sido longa, mas a vitória sobre o medo havia sido conquistada. Mas no fundo, Laura sabia que havia mais por vir. O resultado daquela verdade era como a ponta de um iceberg. E havia muitas outras histórias esperando para serem desveladas. Com um olhar entrelaçado, mãe e filha prometeram que não deixariam que nada as separasse novamente. À medida que se afastavam, a vida poderia ser nova. E mesmo que os desafios ainda estivessem ali, Laura havia encontrado a coragem de se levantar. E agora, meus amigos, este é o nosso momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos!